Nós vamos iniciar hoje uma série de estudos, né? E eu fiz esse curso aqui há quase 20 anos, não, 15 anos atrás. Uns 15 anos atrás. E aprendi coisas riquíssimas que eu levei para o meu casamento. Coisas que fizeram a diferença no meu casamento. E tudo que é bom, a gente tem que compartilhar. A gente não pode guardar para a gente. Se é bom para mim, pode ser bom para os outros e eu tenho que compartilhar. E esse curso, quando eu fiz a liderança dele, eu fiz lá na igreja, não sei se alguém conhece, Batista do Povo. É uma igreja muito grande lá na Vila Mariana. E nós fizemos esse curso de liderança do Casados para Sempre lá. E por incrível que pareça, nós viemos com a ideia aqui para Suzano. O pastor Paulo, na época, 15 anos atrás ou mais, ele aceitou a nossa proposta, começamos a ministrar na sede. E esse curso ele tomou assim uma proporção, não só aqui, mas depois de uns 2, 3 anos que nós ministrávamos aqui, começou a ser ministrado esse curso lá no Belenzinho, com a anuência do pastor José Wellington. Inclusive o genro dele era um dos ministrantes do curso Casados para Sempre. Só que, irmãos, infelizmente, tem muitas pessoas que ainda têm um cabresto e ela não vê num olhar periférico. Tem tem um tampão e ela fica naquele mundinho dela e ela não abre o entendimento dela para as coisas boas, aprender. Eu costumo dizer que hoje você pode comprar um computador de última geração, aí fala assim, quem que mexe com informática aqui? Tem alguém aqui? Não é, quantos terabytes hoje tem uma HD? 1, 2, 3, 5, sei lá. Mas uma hora aquilo enche. Agora a nossa mente não. Ela não tem capacidade. Ela sempre está aberta para novos conhecimentos. E o novo conhecimento, aliado à palavra do Senhor, ela faz uma diferença nas nossas vidas que vocês não têm ideia. Então esse curso ele é composto de 13 aulas, 13 ensinos. E a primeira aula que nós vamos falar hoje fala sobre aliança. O que é uma aliança? Da maneira que Deus quer. A segunda aula fala que nós somos uma só carne. O que é ser verdadeiramente uma só carne? Será que nos nossos relacionamentos nós temos sido uma só carne ou não? A terceira aula vai falar dos papéis. Hoje muitos casamentos eles acabam porque as pessoas não sabem qual o seu real papel dentro do casamento. E um quer tomar a responsabilidade do outro, e você não pode tomar responsabilidade do outro, você tem que fazer a sua função, ter o seu papel dentro do casamento. Sabe por quê? Porque se um tomar a do outro, aquele que está tomando vai ficar sobrecarregado. E ficando sobrecarregado, ele vai ter problema. Então, papéis é uma aula muito importante. O outro estudo fala sobre semear e colher. Eu já disse isso aqui. Desde a hora que nós levantamos até a hora que nós dormimos, nós estamos fazendo semeaduras. Qual a semeadura que nós estamos fazendo? Na vida dos outros, na vida do nosso cônjuge, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos irmãos. Isso é importante saber. O que eu tenho semeado? Será que tem sementes boas? Espero que sim. E será que tem sementes ruins? E quando eu semear uma semente ruim, o que eu devo fazer? Então isso aqui vai falar sobre semear e colher. O quinto estudo fala sobre perdão. Eu acho que esse é o ensinamento principal. E todo mundo, qualquer pessoa que você perguntar, ninguém tem problema de falar de perdão. E é muito fácil falar de perdão. Facílimo. Mas na hora de você colocar o perdão na prática,
Aí é que você vê a dificuldade que é. E eu quero ser bem sincero com a igreja, porque eu sou sincero, e eu tinha uma dificuldade, irmãos, que vocês nem imaginam para me perdoar. Né, irmã Luzinete? Eu falei, não, Jesus tem que me mudar. E eu tenho que me condicionar a isso. Quando você se condiciona, você começa a mudar sua visão sobre o perdão. Então, o perdão, irmãos, hoje na minha vida é a coisa mais fácil. Eu não tenho problema nenhum de pedir perdão para um ancião, para um da mesma idade que eu, para um mais novo, para uma criança, para qualquer pessoa. Se eu errar, eu estou pronto a me arrepender e pedir perdão. Como também estou pronto a perdoar, que isso é muito importante. Porque tem pessoas que não perdoam. Ela não pede perdão, mas também não perdoa os outros. E nós já tivemos exemplos aqui de pessoas em aulas que nós demos aqui, que eu fui questionado, mas eu já pedi perdão e a pessoa não quis me perdoar. Você fez o que você tinha que ser feito, então com Deus você está livre. Agora o problema é da pessoa que não quer te perdoar. Ela tem que mudar o coração dela. Então a aula do perdão, ela é muito importante. Outro estudo fala sobre uma visão de fé e confiança. O que eu vejo no meu cônjuge? Qual a visão que eu tenho de fé e confiança nele? Isso é muito importante dentro do casamento, a confiança mútua do casal um no outro. De você não ter dúvida de quem está do seu lado. Isso é muito importante. O outro estudo, que é o de número 7, fala sobre orar juntos. Vocês não têm ideia da diferença que faz um casal orar juntos. E muitas vezes os casais têm vergonha de falar, orar alto perto do outro, um do outro. Você tem que quebrar essa barreira, porque você tem que saber a intimidade que o seu cônjuge tem com Deus. E você ouvindo ele orar em voz alta, você vai ver a intimidade que ele tem com Deus, e ele também vai ver a intimidade que você tem com Deus. A gente até faz umas dinâmicas, né? A gente não vai poder fazer aqui, mas você pega uma lanterna, ela vai 2 pilhas na lanterna. Cada pilha tem a sua energia, não tem? Ela tem uma voltagem, não tem? Mas se você colocar uma pilha só na lanterna e acender ela, ela vai acender? De jeito nenhum. Mas a pilha não tem energia? Tem energia. Mas uma pilha só não vai acender a lanterna. Agora, se você colocar as 2 pilhas na posição correta, o que vai acontecer? Facho de luz. Assim é a oração do casal junto. A potência que nós temos é exponencial. É uma coisa maravilhosa. Por isso que nós temos que nos condicionar a orarmos juntos. Pastor, mas eu não aguento. Nós já tivemos muitas pessoas que questionaram. O meu marido quer orar 1 hora, eu não aguento. Aí vai ter uma aula, que vai ser depois da oração, que vai falar sobre acordo. Aí você tem que entrar em acordo com o seu marido. O que a Bíblia diz lá, se eu não me engano, em Amós 3:3? Andarão 2 juntos, pois se não houver acordo entre eles, é impossível andar 2 juntos se não houver acordo. Então nós, como casais, como família, temos que estar em acordo. O estudo de número 9 vai ser fluindo juntos no Espírito. É coisa maravilhosa. Estudo de número 10 vai falar sobre intimidade. Domingo nós demos aula aqui na escola dominical e acabamos entrando um pouco no assunto. É uma coisa que ainda existe muito tabu dentro das igrejas. A intimidade do casal, a área sexual do casal.
Irmãos, falei aqui domingo, o sexo ele é tão de Deus, lógico, com as condições do casamento, de acordo com os princípios bíblicos, ele é tão de Deus que gera vida. Tem pessoas que acham que é sujo, que é promíscuo, que é pecado. Não, temos que aprender. Foi Deus que colocou isso no ser humano, tanto no homem como na mulher. O desejo sexual de um para com o outro é de Deus. Então tem uma aula que vai falar sobre intimidade. Tem uma outra aula que vai falar que é muito importante, chama-se batalha espiritual. E acho que porque eu já dei tanto curso disso aí, que às vezes eu até comento aqui no púlpito, né? A gente tem que saber contra quem nós estamos lutando. Contra quem nós estamos guerreando. Aí no estudo número 12, nós vamos falar de estilo de vida. Qual o nosso estilo de vida? Só existe 2 estilos de vida. Ou é santo, ou é profano. Não tem meio termo. Você está num, está no outro. Qual o estilo de vida que nós levamos? E o último estudo vai falar ministério de uma só carne. Tem uma lição que vai falar uma só carne e a outra vai ser um ministério. O que é um ministério? É algo maior. Que tem que dar vazão e tem que abençoar outras pessoas. E através das nossas vidas, outras vidas poderão ser alcançadas e abençoadas se nós colocarmos em prática a palavra de Deus. Amém? Então, como eu disse, e já perdemos bastante tempo, mas vamos correr aqui para a gente tentar passar aí o máximo de informações sobre a aliança para os irmãos. Aliança, o que é aliança? Aliança não é simplesmente esse anel que nós usamos no dedo, apesar que é necessário. Por que eu uso um anel no dedo? Porque esse anel, ele vai mostrar para os outros que eu tenho uma aliança com alguém. Eu sou dela e ela é minha. Temos aliança. Esse anel simboliza a nossa aliança. Mas muitas vezes, quando nós nos casamos, nós não sabemos o que é realmente essa aliança. Eu, por exemplo, quando eu me casei, uma que eu não era nem crente, eu era do mundão. Eu nem imaginava o que era aliança. Vamos casar e casa e aí, trupicando, caindo, rolando, batendo a cabeça, dando cambalhota. E aí chega uma hora que Jesus entra na sua vida e fala assim, opa, agora as coisas precisam mudar. Porque aonde Jesus está, tem que ter mudança. Se não tiver mudança, Jesus não está. E aí você começa a ver o que realmente é uma aliança. Eu fui aprender o que era aliança, acho que eu já tinha uns 10 anos de casado ou mais. Então é bom para vocês aí, viu, jovens, que querem se casar, já vai aprendendo o que é uma aliança. E o mundo hoje prega que você faz um contrato. E as pessoas até querem dizer que o contrato também é uma aliança, mas um contrato nunca foi e nunca será uma aliança, porque o contrato, ele é uma responsabilidade, mas ela tem limite. Quando você vai alugar uma casa, você vai na imobiliária, o que a imobiliária faz? Vamos bater um contrato. O contrato começa hoje, dia 3 de maio de 2022. Ele acaba dia 3 de maio de 2023, não é isso, João? Contrato. Então ele é limitado. Agora a aliança, irmãos, ela é diferente. Ela é uma responsabilidade ilimitada.
ilimitada. E a aliança que eu estou falando aqui é a aliança o quê? Do casamento. E além dessa responsabilidade ilimitada, ela tem que incluir algumas coisas. Primeiro, forte compromisso. Quando você faz uma aliança, você tem um compromisso com alguém. Ou seja, com o seu cônjuge. E esse compromisso, ele tem que ser honrado. E esse compromisso inclui, sabe o quê? Lealdade. Até quando? Até a morte. Lealdade até a morte. Olha que interessante. É o compromisso da aliança. Hoje, irmãos, infelizmente as pessoas as casam já assim. É certo? Tudo bem. Se não der, eu uso aquele chama, a fila anda. É assim? Está cheio de gente por aí. Não sei o quê. Só que nós não, nós temos que pensar diferente. E a aliança, da maneira que Deus preparou e proporcionou, ela tem que ser o quê? Até que a morte nos separe. Então esse forte compromisso, ele tem que demonstrar o quê? Uma lealdade até a morte, porque é plano de Deus. Outra coisa que influencia muito na aliança é que a pessoa, quando ela faz uma aliança, ela tem que saber que ela está morrendo para a vida independente. Sabe por quê? Quando eu sou solteiro, mesmo estando na igreja, os jovens, eles querem sair de casa. Mãe, eu estou saindo. Sai para casa do amigo, para casa, para lá, vou para cá. Não. Tem independência. Ou seja, você toma as suas decisões e acabou. Não, agora quando você faz uma aliança com alguém, opa, peraí. Eu tenho alguém que eu fiz uma aliança. Então essa pessoa, ela tem que estar ciente e consciente e aprovando todas as minhas atitudes. Então esse compromisso também, ele é o quê? A morte, a vida independente. E mais, parceiros verdadeiros de uma aliança, o cônjuge, ele dá a vida pelo outro. Esse tem que ser o nosso sentimento. Ah, pastor, tá na barra. Não estou. É aliança. Tem que dar a vida um pelo outro. A vida individual já não é mais prioridade, ou seja, agora somos nós. Agora é o nós. Eu ainda comentei aqui domingo, né, pastor João? Tava, né? Sua casa não quer dar satisfação para mim. E não estou dizendo de homem para mulher, de mulher para homem, não. Irmãos, nós temos que estar nivelados igual no casamento. Bem verdade que Deus instituiu o homem como cabeça do lar. E a mulher submissa ao marido. Mas essa submissão na aliança significa o quê? Que a missão principal do lar é de quem? Do homem. E a submissão, o que é sub ou sob? Sub é embaixo, né? Então, a missão é do homem e a submissão é da mulher. Ou seja, a mulher está ali como Deus formou, como uma ajudadora, auxiliadora, que lhe seja idônea.
Então essa submissão as pessoas interpretam diferente e acham que a mulher tem que ser um objeto na mão do homem, está enganado. Aqui quem manda sou eu, você cala a boca e faz do jeito que eu quero e acabou. Está errado. Isso não é, nunca foi e nunca será uma aliança. Sabe por quê? Porque nós temos que estar coesos uns com os outros, ou um com o outro, como o casal que somos. Aí a nossa aliança vai ser frutífera. Então a vida compartilhada passa a ser as nossas prioridades. Eu disse aqui também no domingo, quando eu faço palestra para trás, uma pergunta que a gente sempre costuma fazer e as pessoas sempre respondem errado. Por que você se casou? Ou para que você se casou? E as pessoas costumam responder: eu me casei para eu ser feliz. Errado. Você não se casa para ser feliz. Você se casa para fazer o outro feliz. Se eu faço ela feliz e ela me faz feliz, o que vai acontecer? Os dois vão ser. Agora, quando eu penso, eu me casei para eu ser feliz, eu estou sendo o quê? Egoísta e egocêntrico. Eu estou pensando somente em mim. E não é assim que funciona. A prioridade é o meu cônjuge. A prioridade dela sou eu. Amém, igreja? Pode dar glória a Deus, viu? E Deus, ele fala, viu? Aí, irmãos, a vida compartilhada tem que ser a prioridade. Não existe, ou melhor, eu não entendo casal que é casado e o marido não sabe quanto a esposa ganha no seu serviço, a esposa não sabe quanto o marido ganha, cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Errado. Está errado. Tudo nós temos que ter em comum. Diz assim, ó. Dá risada. É verdade. Sabe por quê, irmãos? A gente compartilha tudo. Até os nossos corpos nós compartilhamos depois do casamento, sim ou não? Por que não podemos compartilhar as outras coisas? Então o meu e o eu tem que acabar. É nosso. Nossas riquezas ou nossas dívidas. Dos dois também. Mesmo sendo dívida, é dos dois. Então não dá, se vira, a dívida é sua, você que fez. Não. Então tem que ter essa coerência dentro. Então. É de dívida só de um. Eu compartilhei com a igreja aqui domingo, irmãos. Pessoas que acham que o homem ele tem que tomar conta de tudo, das finanças, de tudo. Também acho. Se ele tiver condições de fazer isso. Agora não é demérito para ninguém se o outro tem uma habilidade melhor, administrar. Na minha casa, por exemplo, eu não sei nem quanto eu ganho. Cai na conta lá, a irmã Luzinete toma conta de tudo. Vou começar a dar uma olhadinha melhor. Eu não sei, irmãos. Sabe por quê? Eu falei aqui domingo. A minha mão é mais aberta. Se um filho vem, uma pessoa, um amigo, alguém, eu já não penso duas. Ela já não. Irmã Luzinete, se você der um sorrisal para ela, ela mergulha na piscina. Ela põe na mão aqui, ela mergulha na piscina, ela sai do outro lado, ela abre a mão, o sorrisal está inteiro. E eu louvo a Deus por causa disso, irmãos.
A irmã Lucinete, aí os outros dá tchau para ela e fala assim, tchau. Eu louvo a Deus porque ela administra bem. Então eu não me preocupo com isso. É demérito para mim? Pelo contrário, muito melhor. Não que eu seja mais, eu tenho mais facilidade de gastar. Aí, irmãos, quais são os componentes quando nós fazemos uma aliança? Nós fazemos o quê? Promessas. E o problema é que essas promessas, muitas pessoas se esquecem. Promessas. E essas promessas, elas expressam o quê? Um compromisso mútuo entre o casal. Essas promessas, elas expressam o quê? Uma garantia de fidelidade no cumprimento da aliança. Você faz aliança, você tem o direito de exigir o cumprimento dela. Em alguns rituais religiosos que eram feitos lá no Antigo Testamento, as pessoas pegavam o holocausto, a vítima, o animal que ia ser sacrificado, iam fazer uma aliança, eles dividiam o animal no meio, metade do animal ficava para cada um, e aquele que propunha aliança, ele já amaldiçoava o outro, ali na hora do sacrifício do animal, se ele descumprisse aquela aliança. Ou seja, ele poderia exigir o cumprimento da aliança. Então, essas promessas indicam também o que os parceiros farão. E não só isso, mas ela existe também o quê? Os termos. Esses termos indicam o quê? As condições sobre as quais o acordo será cumprido. Indicam a duração da aliança, podem ou não ser acompanhadas de juramento. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando que nada mais, nada menos. Quem casou aqui na igreja evangélica? Fria, né? Eu não tive esse prazer, mas eu reafirmei depois os meus votos na igreja evangélica. Mas eu casei, não casei na igreja evangélica, casei na igreja católica. Então, quando você chega no casamento, você vai firmar ali uma aliança com o seu cônjuge, você faz algumas promessas, não faz? Sim ou não? Ou não lembra mais? Faz? Promete amar, você promete honrar, você promete cuidar. Tudo isso é promessa. Interessante, irmãos, interessante que Deus, Ele vê tudo, está em todos os lugares, pelos seus atributos de onipresente. Qualquer casamento na face da terra, independente da religião, Deus está vendo. Sim ou não? Só que, por exemplo, a pessoa que casa lá no candomblé, Deus está vendo? Tá. E Deus, ele é até o quê? Testemunha. Porque quem vê é testemunha. Só que Deus é parte ativa daquele casamento? De jeito nenhum. Agora aqui na igreja, a pessoa casou. Deus é testemunha? Ele é parte ativa? Tem que ser parte ativa. E as pessoas esquecem das promessas que fazem. De amar, de honrar, de cuidar. E ela não só promete isso, mas ela diz assim, em algumas condições. Saúde, doença, dependente. Alegria, tristeza, riqueza, pobreza. Olha que lindo. A igreja toda ornamentada, padrinho tudo igual, as madrinhas tudo igual, todo mundo bem vestido. Está chegando, Juscelino. Prepara o bolso.
Aí, fazem as promessas, as condições dessa promessa, do cumprimento da aliança, e aí no final fazem um juramento. Até que a morte nos separe. Aí viram a choradeira na igreja. Todo mundo emocionado. Olha que lindo. Aí vai conviver junto, depois da lua de mel. A lua de mel ainda tá bom, né? Aí começa a ver as coisas que acontecem depois no dia a dia. A pessoa fala, o quê? Pelo amor de Deus. Eu estava acostumado a ir lá, pegar bonitinha, cheirosinha, cheirosinho, ir para o restaurante, jantar, puxava a cadeira, abria a porta do carro, fechava. Agora eu acordo, vejo isso aqui do meu lado. Pelo amor de Deus, vou voltar para a casa do meu pai. Vou voltar para a casa da minha mãe, pelo amor de Deus. Que é isso? Aí é que nós temos que colocar em prática os compromissos da nossa aliança. Aí é que nós temos que honrar os compromissos da nossa aliança. Aí a pessoa ela quer desistir. Só que Deus ele honra, irmãos. Deus ele honra e nós temos que honrar as alianças que nós fazemos. Então, aliança, irmãos, é um negócio extremamente sério. Nós não podemos fazer de qualquer jeito, ao nosso bel prazer, não. Sabe por quê? Porque Deus ele é parte ativa dessa aliança. Deus, ele se faz presente nos nossos relacionamentos. E nós magoamos e entristecemos o coração de Deus quando nós não honramos a nossa aliança. E a Bíblia ela nos mostra vários tipos de aliança. Tem alianças que foram feitas entre homens. Tem aliança que foi feita de Deus com povos. Então nós vemos a aliança no Éden, aliança com Adão, que Deus fez, aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Moisés, aliança no deserto, aliança com Davi, a nova aliança em Cristo. Quando a Bíblia registra alianças entre Deus e o homem, ele mostra ali no Salmo 111, eu queria ler, só para a gente colocar alguma coisa bíblica aqui. Salmo 111 diz assim, aleluia, de todo o coração rendei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia, grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou o seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre. É a aliança de Deus, a vontade de Deus, seu propósito para o homem. E nesse propósito reflete o quê? O amor, a misericórdia, a graça de Deus
para com a humanidade. Por isso que se chama aliança. Revela um Deus que mantém as alianças que foram feitas. Ele não quebra a aliança. Em Isaías 54:10 diz assim: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Deus, ele sempre vai honrar e vai cumprir, irmão, a aliança. Ah, pastor, mas eu não estou aguentando mais. Bíblia. Deus, ele capacita você e eu para cumprir as alianças que nós fazemos. Vamos ver na Bíblia? 2 Timóteo 1:12 diz assim, ó: e por isto estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele que nos capacita. Aí em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 ao 6 diz assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, que não por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, quando você faz aliança, não vem, mas eu não aguento, eu não suporto, porque Deus capacita, sempre capacitou. E nós vemos alguns tipos de aliança entre homens, irmãos, que a Bíblia relata, quando as pessoas se comprometem o quê? Em um relacionamento. Os parceiros da aliança têm que se dedicar ao seu relacionamento e à certificação da continuidade dele. Como eu disse, os parceiros compartilham tudo o que tem. Um exemplo de aliança na Bíblia que é muito que Davi e Jonathan. Quando Jonathan vai lá, faz aliança com Davi, e Jonathan dá a capa, dá a vestimenta, dá a espada, dá o cinto. É uma aliança também que eles estavam fazendo. Cada objeto daquele que foi compartilhado, ele tem um significado. A capa significa riqueza, vestimenta significa simbologia de todas as suas posses, a espada, o símbolo da força, e o cinto, o símbolo de proteção. Eles compartilharam ali como amigos, numa aliança que fizeram também. E a nossa aliança também de casamento, ela tem que ser assim. Compartilhamos tudo o que temos. Até pessoas, irmão, às vezes a gente entende, e nós não estamos aqui para julgar ninguém. Tem pessoas que às vezes tem um relacionamento e aquele relacionamento se desfaz por um motivo ou outro. Cabe a nós julgarmos. Pelo contrário, temos sempre que estar orando, né, para que Deus continue abençoando.
E às vezes a pessoa ela contrai um novo matrimônio e às vezes a pessoa que ela contrai matrimônio ou já tem algum filho ou aquele que está indo também tem. E muitas vezes esses filhos são rejeitados. Isso não é correto. Porque se você faz uma aliança nessas condições e você está ciente, você tem que tratar aquele filho como se filho seu fosse. Porque ninguém faz aliança enganado. Nós fomos analisar friamente, Maria era mãe de Jesus. Não, João. E José? José era o que de Jesus? Hã? Padrasto. Hã? A Bíblia diz que Jesus se sujeitava aos pais. José também. Era como se fosse. Então o relacionamento também. Então a gente não quer aqui discutir, entrar em detalhes da maneira que foi feito. Mas se tem já filho, filha, independente de quem seja, tem que ser tratado como se filho fosse. Amém? Aí as escrituras também lá em Malaquias 2:14, diz assim, ó: porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher da sua aliança matrimonial. Provérbios 2:17 diz assim: que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. O que Deus ajuntou é a descrição que? Da transformação de dois em um. Olha que interessante, nós vamos falar isso no próximo estudo, que é da semana que vem, sobre uma só carne. A Bíblia diz lá em Gênesis, se eu não me engano, 2:24, por isso, 2:24 ou 2:28, por isso deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. 2:24, né? Não foi à toa que Deus deu essas orientações. Porque na realidade, quando Deus ele formou somente o homem, ali já existiam os dois, sim ou não? Sim ou não? Sim. Porque quando Deus ele fez a mulher, ele não fez da mesma maneira que ele fez o homem. Poderia ter feito, né? Pegasse ali do pó da terra também, fizesse uma mulher bonita, cheirosa. Mas não, ele falou assim: não, peraí. Vou tirar dele. Ela já está nele. Fez o homem cair num profundo sono, tirou a sua costela. A costela ele foi o quê? A mulher. Foi a coisa mais maravilhosa que Deus fez. Dura, batalhadora. Então, irmãos, ajuntar ou contrair uma aliança, um matrimônio, é você fazer dos dois um. Agora é difícil, sabe por quê? Essa união, essa aliança que nós fazemos, é uma aliança de pessoas imperfeitas. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes a pessoa ela busca a perfeição no casamento.
Sabe quando nós vamos alcançar a perfeição no casamento? Sabe quando? Nunca. Ah, pastor, mas nunca vamos alcançar a perfeição de algo que é imperfeito. Agora sim, nós não teremos jamais casamentos perfeitos, mas podemos ter casamentos felizes. Debaixo da unção e da proteção do Espírito. E é por isso que nós temos que saber qual é a intenção de Deus nessa aliança. A intenção de Deus é que nós nos completemos, que nós sejamos uma só carne. Apesar de sermos pessoas imperfeitas, com fisiologias diferentes, com sentimentos diferentes, com características diferentes, mas nós temos o quê? Que nos completar. Quem é músico aqui? Rafael é músico? Manja de música, né? Arrumou um regente agora aí, Rafael? Gilmar é músico? Como é que funciona? A música tem o quê? Harmonia. Assim, cada som de uma orquestra, ele tem um som diferente, sim ou não? Cada um tem a sua característica de som. O violino faz um som, a guitarra faz outro, a bateria faz outro, o baixo faz outro, a flauta faz outro. Cada instrumento tem um. Se cada um tocar da maneira que quer, o que vai sair ali? Uma bagunça de som. Mas quando aqueles instrumentos, eles harmonizam no seu tempo, no seu ritmo, aí forma o quê? Uma sinfonia. Aí, ó, orquestra harmônica. Aí você vê que são coisas completamente diferentes, mas que elas se harmonizam e sai o quê? Uma sinfonia. Uma coisa que é agradável, uma coisa que é desejável. E assim também tem que ser os nossos casamentos, através dessa aliança. Eu sou diferente da irmã Luzinete, muito. Olha o mistério aí, Juscelina. Ela é diferente de mim? É. Todos nós somos diferentes um do outro, mas a gente tem que se completar, se harmonizar, para a gente fazer algo maravilhoso e agradável, e principalmente agradável a Deus. Ei, Rafael. Harmonia, sintonia, ritmo, melodia, entendeu? Então, a gente tem que se completar. E cada instrumento, se ele entrar numa nota, ninguém entende nada, vai sair uma bagunça. Agora, quando eles estão todos ali harmonizados, mesmo ritmo, cada um tem o seu cor. Então, cada um é de uma maneira, só que precisa o quê? Se harmonizar. Irmãos, outra coisa que eu quero já passar rapidamente aqui. Quando nós fazemos aliança, eu comentei aqui domingo, tudo que nós vamos fazer, nós temos que pedir direção a Deus. Sim ou não? Eu vou comprar um que for, eu tenho que pedir direção para Deus, para ver se é de Deus. E Deus, ele responde se é da vontade dele ou não. E para nós fazermos uma aliança, e eu agora vou falar mais para os jovens e adolescentes aqui,
Você também tem que buscar a direção de Deus. Porque se você não busca a direção de Deus, você pode fazer uma má aliança. Nós temos exemplos bíblicos que pessoas fizeram alianças, né, e não pediram a direção de Deus. E eu também comentei aqui domingo, né? Gibeonitas fizeram aliança com Josué, o Josué fez aliança com os gibeonitas, pediu a direção de Deus, aí chegou lá na frente e pagaram um preço, aí queriam matar os gibeonitas, ele falou assim, não, peraí, você não pediu direção e agora quer matar? Não pode não. Eu honrei, você vai ter que honrar. Pelo contrário, quem vai matar vai ser aí. Todo mundo sabe essa aliança, o que foi feito. Então, da mesma maneira que Deus honra, nós temos que honrar. Ah, pastor, mas eu já estou no casamento. Irmãos, é você e Deus. Estou aqui para recriminar ninguém. Estou dizendo o que a palavra diz, de honrarmos as nossas alianças. Então, como o casamento também é uma aliança, nós temos que honrar. Ah, mas acabou o amor. Creio que acabe o amor. Creio que o amor deixou de ser nutrido. Quem gosta de flor aqui? Plantas, né? Então você anda por aí, existem plantas maravilhosas, né, irmã Rosana? E caras. Então você pode comprar a flor mais cara que existe no mundo, ou a planta mais cara que existe no mundo. Você chegar lá na sua casa ali bonita, frondosa, cheirosa, e você pegar aquele vaso ali com aquela planta e colocar no centro da sua mesa, todo mundo vai olhar, olha que coisa linda. Aí se passar um dia, 2 dias, e você não cuidar daquela planta, o que vai acontecer? Ela vai começar a murchar. Aí vai passando mais dias, ela vai começar a secar. Aí vai passando mais dias, ela começa a cair já as flores. Vai começar a cair as folhas. Vai começar a crescer as ervas daninhas do lado, que dá em terra seca. E aí vai chegar um momento que aquela flor que era cara, que era bonita, que era maravilhosa, sabe o que aconteceu com ela? Morreu. Sabe por quê que ela morreu? Porque você não cuidou. E assim também é o casamento, é a aliança que nós temos que nutrir todos os dias. Já passou. Eu te amo, meu amor. Você é a mulher da minha vida. E o pessoal pode estar pensando, o pastor está falando isso aí porque ele está aqui no púlpito. O dia inteiro eu fico mandando mensagem para ela, eu te amo. Ah, eu também te amo. Isso aí é nutrir o nosso relacionamento. Isso faz bem. E todo mundo quer ouvir isso. Porque se você não faz isso, aí tem pessoas que querem destruir a sua aliança, ela vai e começa a falar a destruir a sua aliança. Então, irmãos, casamento, a aliança que nós fazemos é uma bênção. E tem que ser uma bênção, né? E nós temos que ter prioridades nas nossas vidas de acordo com a aliança que nós fazemos. Eu tenho prioridades na minha vida, tem pessoas que discordam, eu respeito a opinião de todos, mas a minha prioridade primeiro é o quê? É Deus acima de tudo. A segunda prioridade da minha vida é a minha família. E aqui que as pessoas às vezes discordam de mim. A terceira prioridade da minha vida é o meu sustento, é o meu trabalho. E a quarta é o quê? A igreja. Ah, pastor, mas a igreja
Eu sou o quê? Você é o quê? Templo de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então, aonde você estiver, você é a igreja. Aonde você estiver, você tem que exalar o cheiro agradável de Cristo. Aonde você estiver. Então, Deus, família, seu sustento, igreja. A igreja nós somos em qualquer lugar. E nós precisamos do sustento da nossa família. É bem verdade que podemos passar alguns momentos de dificuldades, lógico, qualquer um passa. Mas as prioridades têm que ser essas. E principalmente Deus acima de tudo. E a família logo em seguida. E temos que ter comunhão com Deus primeiramente e depois em casa, porque eu não consigo assimilar uma pessoa que diz que tem comunhão com Deus, mas não dorme na mesma cama com o esposo. Não consigo assimilar isso. Uma coisa é igual uma engrenagem. A gente tem que se casar. Se não se casar, então a comunhão tem que ser com Deus, família, tudo. Os irmãos. Então, para mim é inconcebível a pessoa dizer assim, eu tenho uma comunhão maravilhosa com Deus, mas dorme em camas separadas. Não fala com o marido. Hã? Será que tem essa comunhão com Deus? Eu não creio. Hã? Tem. É a realidade, irmão. Pode tampar ou tapar o sol com peneira, não. Entendeu? Agora, casamento, casamento em Cristo como uma dupla aliança. Olha que maravilhoso. Aliança um para com o outro e aliança com Cristo. É a felicidade do casamento. Então Deus, ele instituiu o casamento aonde? Lá no Éden, como a primeira aliança entre duas pessoas. Que foi o que o pastor Gilmar confirmou por aqui, Gênesis 2:24. Por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então Deus, ele teve o que? A intenção de fazer parte do casamento desde o princípio, hein? Desde o princípio. A aliança inicial de Deus com o homem estava ligada ao casamento original, homem e mulher. Gênesis 1, 27 e 28 diz assim, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Quando Deus faz parte de uma aliança de casamento, ele passa a ser uma aliança entre nós. Parte ativa, operante, essencial. Aí nós vemos o quê? Os benefícios da aliança de casamento, como Deus a planejou. Lá em Jeremias 32 e o 38 até o 41 diz assim, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem dos seus filhos.
farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha. Olha que maravilha, irmãos. As promessas de Deus para uma aliança dupla entre você e o seu cônjuge, entre você e Deus, entre seu cônjuge e Deus. Coisa maravilhosa. Agora eu faço uma pergunta. Quem está em aliança com Deus? Deus fez alianças com várias pessoas de maneiras progressivas ali, desde o Antigo Testamento até agora. Abraão, judeus, né? Uma série de pessoas. Gentios foi concedido também participar dessa aliança, somente após terem sido o quê? Enxertados. Lá em Romanos, né, que fomos enxertados, gentios foram enxertados. Agora, sem Jesus, sem Deus, como parte ativa, irmãos, dessas alianças, ou dessa aliança que nós fazemos e nos comprometemos um para com o outro, é difícil, se não dizer, fica impossível nós prosseguirmos, nós prosperarmos, nós permanecermos fiéis um ao outro. Porque essas promessas, nos termos que nós fazemos essa aliança, eles têm que ser honrados. E a qualquer custo, irmãos. Nós temos que viver um para o outro. E como Deus se torna parte da nossa aliança? Nós deixamos trabalhar nas... Quando nós deixamos Ele entrar no nosso lar. Apocalipse que diz lá, eu estou à porta, bato. Se você não abrir, eu vou arrombar. É isso? Não? Eu estou à porta. Se você abrir, eu entrarei. Antes de fazermos qualquer aliança, para que Ele seja o direcionador das nossas vidas, para que Ele fale poderosamente aos nossos corações, para que nós não tenhamos dúvida nas decisões que nós tomemos, aleluia, para que nós não fiquemos cocheando entre dois pensamentos, mas nós tenhamos a certeza das coisas que Deus tem para as nossas vidas, aleluia. Confie em Deus, não desanime, porque Ele honra a aliança que nós fizemos. E se nós perseverarmos, se nós lutarmos, se nós buscarmos, nós também vamos honrar a aliança que nós fizemos com Deus. Então, irmãos, fique com essa palavra no vosso coração. Tem algumas coisas que não deu tempo da gente passar aqui, mas já foi falado ao longo dessa ministração. Tenho certeza que na próxima terça-feira, o Senhor Ele vai falar poderosamente também no nosso coração e nós vamos ter, de acordo com Deus, uma só carne. A vontade de Deus como uma só carne para as nossas vidas, nosso casamento, para o nosso relacionamento, para os nossos filhos, para a igreja do Senhor. Porque tudo, uma coisa ela reflete em outra. Uma coisa ela puxa a outra. Então por isso que a aliança ela é de suma importância. Aliança com Deus, aliança um para com o outro, para que o Espírito Santo de Deus ele possa verdadeiramente fazer a diferença nas nossas vidas. Amém, irmãos?